A importância do alongamento antes da atividade física. A suplementação correta. E qual o momento certo para a criança frequentar a academia. Estes e outros assuntos, agora no programa Mundo Fitness. Boa noite, está no ar para todo o Brasil mais uma edição do programa Mundo Fitness. Boa noite a todos, isso mesmo, começando mais um programa e você pode participar conosco através do nosso site, não é mesmo, Aldair? É isso mesmo, Thiago, e você pode acessar o nosso site pela internet www.programamundofitness.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e você pode fazer a sua pergunta, interagir conosco, enviando para contato@programamundofitness.com.br. E vamos falar agora sobre um assunto sério. É que academias de ginástica e musculação do estado de Minas Gerais estão sendo fiscalizadas pelo CREF, o Conselho Regional de Educação Física. Em Belo Horizonte, mais de 750 academias foram visitadas e quase metade delas foram autuadas. As principais irregularidades encontradas pelos fiscais foram profissionais sem registros, estágios em situação irregular e academias sem responsável técnico. Ainda cidades do interior como Juiz de Fora, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia também foram fiscalizadas. E 60% delas apresentaram falhas, principalmente no que se refere à documentação que autoriza o funcionamento. E o CREF alerta que você deve escolher a academia não pelo preço, e sim procurar saber qual a situação em que ela se encontra. É importante ficar atento, né, Thiago? E você, tem o hábito de se alongar antes de qualquer atividade física? Você vai saber agora na reportagem de Thiago qual a importância do alongamento. Atualmente cresceu o número de praticantes de atividade física regular que questionam a influência do alongamento sobre o esporte que pratica. E mais do que isso, questionam os seus benefícios. Olha, o alongamento particularmente eu não faço. Eu prefiro fazer o trabalho de aquecimento muscular. Porque o alongamento, você perde uma porcentagem de força em relação ao alongamento. Anderson, mas para a grande maioria das pessoas, alongar é quase obrigatório antes de realizar qualquer exercício físico. Este estudante não dispensa o alongamento antes e nem depois do treino de musculação. Você alongando antes, não dá mais problema como lesão, esse trem é muito difícil. Agora se você chegar na academia e já começar a pegar peso, esse trem não é que vai atrapalhar. Mas o alongamento sempre é importante para não lesionar nenhum músculo. A recomendação dos especialistas é que se você está iniciando uma atividade física, faça sempre alongamentos mais suaves, sempre respeitando o seu limite. Hoje em dia, para você começar a malhar sem alongar, você fica muito propício a ter lesões musculares. Então acredito que antes de malhar tem que alongar e é muito importante depois, após fazer os exercícios, também fazer o alongamento também. O alongamento, além de preparar o corpo para o exercício físico, quando feito de forma correta, traz grandes benefícios para a pessoa, como a diminuição das tensões, aumenta a autoestima, diminui as dores musculares, combate o estresse e até melhora a qualidade de vida. Sempre alongar, nem que seja uns 5, 10 minutos, faz um alongamento. E o mais importante, alongou no início do exercício, acabou o treino, faz o alongamento também. E veja agora os próximos eventos do Mundo Fitness, no Tome Nota. Acontece na próxima semana, de 2 a 6 de dezembro, o Brasília Capital Fitness. O evento, que deve atrair mais de 70 mil pessoas, será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no Distrito Federal. Inscrições podem ser feitas pelo site www.bsbfitness.com.br. E de 18 a 21 de abril do ano que vem, vai acontecer a edição de número 24 do Fitness Brasil Internacional em Santos, São Paulo. Mais informações através do site fitnessbrasil.com.br. E no próximo bloco, o nosso assunto é suplementação alimentar. O especialista vai tirar as dúvidas. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Mundo Fitness. E nesta semana, um grupo de educadores físicos se reuniram na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para protestar sobre as condições de salário. Uma nova reunião está agendada para a próxima semana para poder ver os rumos com o sindicato da categoria. E agora vamos falar sobre suplementação. Você tem o costume de tomar suplementos e sabe para que serve cada um? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a acadêmica de Educação Física, Rani Mourão. Rani, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria de te perguntar, qual que é a importância de se tomar um suplemento hoje? Bom, os suplementos eles devem ser encarados como um complemento alimentar, nunca como um substituto, né? E uma pessoa que entra numa academia e tem interesse de suplementar, ela deve procurar um nutricionista, fazer uma avaliação antes de começar para não tomar alguma coisa errada, que o corpo, o organismo dela não esteja precisando. Rani, e qualquer pessoa pode tomar suplemento? Sim, qualquer pessoa pode tomar, desde que faça essa avaliação prévia, para ver se os rins, se o fígado está preparado para receber a suplementação. Tá, e é necessário, Rani, tomar suplementos hoje? Se tiver uma alimentação boa, equilibrada, às vezes não, mas o nutricionista terá que fazer uma avaliação para ver, porque alguns tipos de exercício requer mais gasto de nutrientes, né? E aí é que entra a suplementação. Tá, e Rani, a nossa equipe foi até as ruas para ouvir as perguntas da população sobre a questão dessa suplementação. E nós vamos ouvir a primeira pergunta que veio das ruas. Quais são os riscos que os suplementos podem causar? E aí, Rani Mourão, o que você tem a dizer para o nosso telespectador? Bom, eu tenho a dizer que se você está usando o suplemento indevidamente, ele poderá causar sobrecarga no seu fígado e nos seus rins. Tá certo. E nós trouxemos aqui nos nossos estúdios alguns suplementos que as pessoas têm costume de tomar hoje, né? Nós temos aqui o whey, a dextrose, o ZMA. O que você tem a me dizer sobre o whey? A whey é uma proteína que é muito utilizada após o treino, porque quando você treina, o organismo fica desgastado. E a proteína, como ela é construtora, você usa depois do treino para reconstruir a musculatura. Tá, e qual que é a função da dextrose? Dextrose é um carboidrato também para gerar energia, pode ser usado antes, durante e após o treino. Porque quando a gente treina, a gente gasta o nosso carboidrato que está em reserva. E aí a dextrose entra para repor esses carboidratos que a gente perde durante o treino. Tá, e existem também, Rani, outros suplementos que as pessoas também têm costume de tomar. Quais são eles? Existe o BCAA, que são aminoácidos, também usado em treinos de grande intensidade, de longa duração. Ele tem função também cerebral, para não ter sobrecarga no cérebro. Tem a creatina, que ela gera energia rápida, também usado pós-treino, geralmente em musculação. A creatina, ela repõe a energia muito rápido. Então, assim, treinadores de musculação gostam muito de usar a proteína. A maltodextrina também é muito utilizada, não é, Rani? A maltodextrina também é muito utilizada pelo fato de repor energia rapidamente. Tá, e outras pessoas também têm o costume, né, alguns aí, de tomar anabolizantes, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que tomam anabolizantes hoje? Isso é um assunto muito, assim, legal, porque as pessoas às vezes veem um pote desse tamanho, a gente comprando, fala assim, aquela lá tá comprando bomba. Não, é muito diferente, suplemento e anabolizante. Os suplementos não são proibidos, pode ser utilizado, assim, desde que seja corretamente, mas os anabolizantes são substâncias proibidas. Não pode, não deve, pode causar câncer de fígado, que é o mais comum ocorrer, e geralmente o médico não se prescreve. Quem compra os anabolizantes compra em câmbio negro. E agora uma pergunta feita pela internet, pelo nosso e-mail. Ele quer saber, é o Marcelo Alves, Rani, ele quer saber o seguinte: ele tomou o suplemento, não malhou e agora está com as gordurinhas indesejadas por conta de ter tomado sem fazer atividade física. O que fazer?
A suplementação, quando a pessoa não pratica atividade física, ocorre isso mesmo, porque a suplementação entra como repositora. E quando a pessoa não malha e toma suplementação, ela vai ficar como reserva. E o que ele deverá fazer? Ele deverá voltar à atividade física e procurar um nutricionista para tomar um suplemento específico para o emagrecimento. Geralmente são os termogênicos que são utilizados. Mas aí ele deverá fazer a avaliação para ver qual termogênico encaixa melhor na vida dele. Tá certo. Nós conversamos com a Rani Mourão, que é acadêmica de Educação Física. Rani, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos estrear o quadro Mundo dos Esportes. E hoje nós vamos falar do jump. Não sai daí, a gente volta já. A musculação é cercada por muitos mitos e uma das mais recorrentes é que a criança não pode frequentar a academia antes dos 18 anos. Veja na reportagem. Enganam-se quem pensa que as atividades físicas são destinadas apenas para adolescentes e adultos. Desde que feitas sob avaliação médica e por especialistas, os exercícios físicos devem fazer parte do cotidiano de meninos e meninas desde os primeiros meses de vida. Para a professora Suelen Cortes, os exercícios físicos podem ser praticados em qualquer idade. Ele é recomendado para todas as idades, de acordo com a orientação médica e com a orientação do profissional de educação física. Esses profissionais estão aptos a reproduzir o que era feito antigamente, mas de forma organizada, lúdica e com objetivo específico: respeitar as condições de cada um. O que é mais indicado para uma criança que precisa emagrecer são exercícios aeróbios, esteira, bicicleta, elíptico, são exercícios que têm um alto gasto calórico. Você que está à procura de uma vaga de emprego, fique atento para as vagas disponíveis hoje no mercado de trabalho. Uma vaga para professor de educação física para atuar no ensino médio. É exigido ter curso superior completo e a vaga é para ambos os sexos. 2 vagas para instrutor de academia. Os interessados devem estar cursando a partir do 6º período de educação física e ser do sexo masculino. 1 vaga para professor de natação. Vaga para do sexo feminino. É exigido experiência comprovada de no mínimo 6 meses e disponibilidade para trabalhar à noite. Os interessados devem procurar o Cine, que fica na Praça Tupau Vilela, número 60, no centro de Uberlândia. Mais informações pelo telefone 3254-2010. 3254-2010. O programa Mundo Fitness estreia agora o quadro Mundo dos Esportes. A cada semana, nós vamos falar sobre uma modalidade esportiva que vem sendo praticada por todo o Brasil. E hoje nós vamos falar de uma que exige muita concentração e fôlego. Nós estamos falando do jumping. O programa Mundo Fitness veio até a Academia Físico Ativo hoje para falar de uma modalidade que eu tenho certeza que você vai adorar. É o Power Jump. E eu converso com a professora Daniela Rezende, que vai falar sobre a importância. Em que momento o Power Jump é importante no treinamento? Nossa, ele é muito importante, porque ele é basicamente aeróbio, né? Mas a gente também tem conquistas anaeróbias musculares, porque é um esforço muito grande de abdômen, de posteriores de coxa, de quadríceps também. Então, assim, ele é importante para o corpo todo, além de melhorar a condição cardiovascular, né? Daniela, e quem pode fazer o Power Jump? Bom, a gente tem pouquíssimas restrições, tá? Por exemplo, quem tem problemas de articulações, é legal primeiro passar ao médico. Quem tem problemas assim de labirintite, a gente também não recomenda se não estiver tomando medicamento. Mas quem tem problemas na coluna também é bom passar por um médico. Mas fora isso, qualquer idade, inclusive a partir de uns 10 anos, pode estar fazendo. Você tem observado resultados grandiosos com as alunas ou os alunos que vêm para cá e participam dessa modalidade? Claro, além do prazer, né, de fazer a aula, que é uma aula animada, é uma aula muito legal, eu já tive respostas positivas para perca de peso, sabe, manutenção de um peso, mas até para modelar o corpo, tem pessoas que já me falaram super bem sobre isso. Como todo exercício, a alimentação é imprescindível, né? A pessoa precisa se alimentar bem para poder vir a fazer a atividade antes.
Lógico, às vezes a pessoa pensa, é uma atividade aeróbica, eu vou comer tudo que eu quero e vou lá e vou conquistar o que eu quero. Não. Tudo que você vai fazer, você precisa de uma alimentação correta, positiva, né? E o Power Jump não é diferente. E qual recado você deixa para os nossos telespectadores em relação ao Power Jump? Venham fazer essa aula, ela é muito animada, tá? Vocês vão se divertir, vão ganhar, conquistar seus objetivos, assim, alegre. E você não pode deixar de acessar o nosso site www.programamundofitness.com.br. Lá você vai encontrar dicas sobre suplementação, sobre exercícios físicos, enfim, e tudo o que aconteceu aqui no nosso programa de hoje. E esta edição do programa Mundo Fitness fica por aqui. Nós voltamos a nos encontrar na próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau. Uma boa noite para você. Até mais.